Boa noite, tudo bem? Meu nome é Edson Gil, eu sou jornalista, professor universitário e hoje eu estou aqui para bater um papo sobre um assunto bem legal. Eu até vou ler minha colinha aqui porque eu preparei um negocinho bem legal para a gente refletir. Ter empatia com a diversidade é uma característica muito importante no ambiente da política, certo? Por isso, que entender como pensam os grupos de interesse é fundamental para a democracia e principalmente para que essa democracia seja consolidada. Em virtude disso, o canal Bora Debater Política dessa semana vai bater um papo muito legal, certo? Sobre o movimento LGBT, sobre a luta por respeito, contra o preconceito e um panorama de como que está agora o cenário municipal e nacional sobre o assunto. Por isso, é muito importante entender como pensam todos os grupos de interesse para esse fortalecimento, então, da nossa democracia. E para conversar com a gente, eu convidei... Opa, deixa eu até aceitar ele aqui. Então, e para falar sobre isso, eu estou contando aí com a presença do Guilherme Portela. Ele é estudante de pedagogia. Fala, Guilherme, tudo beleza? Tudo bem, querido? Você está me ouvindo nesse fone? No fone não, tô te ouvindo fora do fone só. Tá. E agora, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Certo? Acho que até vou tirar o meu fone não encaixou direito aqui, pera aí. Aí, vamos lá. Alô, só fala um oizinho pra mim aí. Oi, amigo, tá me ouvindo? Aí, beleza, tranquilo. Então, Guilherme, eu estava até apresentando aqui, certo? Guilherme, então, ele é estudante de pedagogia do EPG, pesquisador premiado sobre as temáticas de gênero, sexualidade e educação. Além disso, ele é o primeiro diretor LGBT da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Ponta Grossa. Você foi, então, coordenador, Guilherme, do Diretório Central dos Estudantes, representante discente no Conselho Universitário da UEPG, Além disso, membro do Conselho Municipal LGBT, além de membro da organização da Parada Cultural LGBT+, dos Campos Gerais. E, além de tudo, pré-candidato a vereador, então, na cidade de Ponta Grossa. Muito boa noite, Guilherme. É um prazer ter você com a gente aí para trocar essa ideia aqui no Bora Debater Política. Imagine, querido. Eu que agradeço pelo espaço de dar essa visibilidade, para esse movimento tão importante, que é o movimento LGBT, um movimento que fala sobre coragem, mas também fala sobre muito amor. O amor que as pessoas têm umas com as outras e principalmente o amor que elas precisam ter com elas mesmas, com a sua própria identidade. E com certeza, quando a gente troca esse nosso diálogo democrático, um diálogo responsável, a gente consegue avançar muito nesse aspecto de democracia, de poder transformar a nossa sociedade para cada vez ser cada vez melhor. E assim, Guilherme, até eu conversei contigo nos bastidores, até de antemão eu já te peço desculpa se eu cometer alguma gafe. Porque por mais que você tenha um certo entendimento na questão da política, na questão da gestão pública, a própria comunicação, que é a minha área de expertise, a gente também não tem um domínio de tudo, Então, em virtude disso aí, se por um acaso eu cometer algum erro, algum equívoco, você pode me corrigir, fica à vontade, que o espaço é para isso mesmo, é para aprendizado, é para uma troca de ideias sadia que leve sempre uma mensagem aí de conhecimento para quem está assistindo a gente. Sim, com certeza. Fique tranquilo. Maravilha. Guilherme, então me explica aí como é que está o cenário LGBT mais no Brasil hoje? Como é que o panorama assim, de como é que está essa situação? Olha, o movimento LGBT a nível nacional, a nível do nosso país, ele tem crescido muito nos últimos tempos, principalmente nos últimos 10 anos, mas principalmente porque a gente tem vivido um período onde o conservadorismo ele tem crescido muito no nosso país, E aí quando a gente tem, então, esses grupos de extremos, a gente também tem uma reação dessa população que é constantemente atacada, pela sua identidade de gênero ou pela sua sexualidade. Então, atualmente, hoje no Brasil, nós temos uma entidade muito importante que representa a população LGBT e que discute e busca a ampliação de políticas públicas a nível nacional, que é a Aliança Nacional LGBT.
né, onde existem as suas diretorias a nível nacional, a nível estadual e a níveis municipais também. Então, nessa troca de diálogos, quando se vai ao nível federal, essa entidade busca a ampliação das políticas públicas para garantir a dignidade de vida especificamente da população LGBT, né? Mas nós temos também crescido, especialmente nos movimentos, digamos assim, mais de base, nos movimentos de municípios, né? Nós temos tanto essas entidades que representam de nível nacional, como a Aliança Nacional LGBT, ou também como a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, a ANTRA. Nós temos também, especialmente, entidades, pastas, segmentos, principalmente no movimento estudantil ou de frentes universitárias, né, que buscam, então, numa luta sempre unitária, numa luta em conjunto, numa luta coletiva, tentar transformar, né, esse cenário que a gente vive de uma explosão e de um crescimento constante de uma onda conservadora, né, e o conservadorismo para a população LGBT, ele é muito caro na medida em que esse grupo ou esse segmento de pessoas, né, busca a nossa não existência, né? Busca a morte da população LGBT com uma justificativa para a manutenção da sua cultura, do seu modo de enxergar o mundo, do seu modo de querer o mundo, né? Para os seus e os seus descendentes. Nesse sentido, assim, de entidade, né? Nós temos essas frentes atuantes a nível federal. A nível de Brasil. Certo. E o que seriam, então, Guilherme, o que seriam, digamos assim, essa pauta, essa agenda de reivindicações hoje, né, da população LGBT? Primeiro que eu parto de uma perspectiva, né, de que as pessoas não são ruins, né, as pessoas não são más. Eu acho que é isso que me move a ser professor, é isso que me move a gostar das pessoas, né. Então, nesse sentido, eu também acho que busco o melhor das pessoas. E eu parto de uma perspectiva de militância ou de pesquisa, de que as pessoas elas são construídas para serem assim e também são construídas para desgostarem uma das outras ou para não entenderem ou não terem empatias umas pelas outras, né? Então, eu entendo a LGBTfobia como um processo cultural. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem algumas demandas que a gente precisa pensar a nível de cultura. No sentido de que a LGBTfobia, ela não é, por exemplo, assim, como um machucado, como uma perna quebrada, em que você vai no médico, você faz uma cirurgia, você resolve. Ela é um problema cultural, né? E quando se é um problema cultural, você não pode resolver esses problemas ou buscar a superação desses problemas também se não for pelo campo da cultura. Então, acho que uma das demandas mais fortes que a gente tem, e que eu percebo também como estudante de pedagogia e pesquisador de educação, é de que a gente precisa fazer uma formação de professores e uma curricularização da educação básica que discuta especificamente as temáticas de gênero e de sexualidade, né? Isso pensando no campo da educação, que é o campo que eu compreendo como aquele mais efetivo para poder superar a LGBTfobia. Mas a gente tem outras demandas na medida em que o movimento LGBT ele é amplo, né? Então nós temos ali questões que envolvem gênero, questões que envolvem desigualdades de gênero, as questões que envolvem feminismo e mulheres, muito bem pautados pelas mulheres lésbicas, bissexuais e especialmente pela comunidade de trans e travestis. E nós também temos as pautas que são específicas de sexualidade, mas que são interseccionais, ou seja, elas se relacionam, né, especialmente para a população de bissexuais, de lésbicas e de gays, né, ou de transexuais e travestis que travam relações também homoafetivas. Mas a gente pode ter, por exemplo, lutas das quais a gente travou e precisa estar nessa luta para que elas, primeiro, não sejam negligenciadas pelo poder público, né, e depois que tenham uma constante ampliação. Por exemplo, nós tivemos como uma demanda desse movimento a união homoafetiva, né, de casais homoafetivos, a união civil dessas pessoas. Nós tivemos, principalmente nos últimos 10 anos, um aumento das políticas públicas que envolvem as questões de saúde da população LGBT. Nós tivemos, né, nesses últimos tempos também, um enterro, já digo, né, da própria ideologia de gênero, que foi um dos projetos que
queria caçar, né, tanto os professores quanto as discussões de gênero e sexualidade nas escolas. Nós temos que pensar também no aspecto de moradia, né, na medida em que nós temos muitos problemas com a população LGBT, em que ela é expulsa de casa por esses problemas de preconceito e discriminação no âmbito familiar, no âmbito doméstico. Então, é preciso que a gente pense, por exemplo, que os programas de habitação social possam contemplar casais que são homoafetivos, né? Nós precisamos pensar também no aspecto do serviço público da segurança pública, principalmente nessa nova discussão sobre a criminalização da homotransfobia, né? Que foi uma equiparação do que nós entendemos hoje como crime de homotransfobia ao crime de racismo. Mas, contudo, eu acho que quando a gente pensa uma luta crítica, né, da LGBTfobia, a gente precisa entender que foi um avanço jurídico, foi um avanço penal, nós temos a criminalização da LGBTfobia. Contudo, a gente não pode se esquecer de que essa tem que ser uma demanda especificamente da política pública, né? Essa tem que ser uma demanda da agenda do Congresso Nacional, porque a gente precisa não equiparar ao racismo, porque sexualidade e identidade de gênero não são a mesma coisa que raça, né? Que cor, que problemas do pertencimento étnico-racial. Então, é preciso que a gente pense numa lei específica que puna essas pessoas, mas que também pense essa reconstrução de sociedade, né? Porque a punição, ela não tem um papel efetivo para a transformação da vida das pessoas e para aquilo que o nosso movimento defende. Então, as pautas e as demandas que nós temos nesse coletivo do movimento LGBT, elas são amplas, primeiro porque cada pessoa, ela tem a sua representatividade, ela tem a sua demanda, né, demanda de visibilidade, ou demanda de um tratamento, ou de um trabalho específico no Sistema Único de Saúde, uma demanda escolar, uma demanda de moradia. Então, são inúmeras demandas que perpassam as vivências e a experiência de vida da população LGBT. E até você comentou sobre essa questão da ideologia de gênero, né, na questão das escolas, etc., né? Foi um assunto que foi recentemente aí pacificado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? Que a princípio existiam diversos projetos de leis, até aqui em Ponta Grossa, né, tinha um projeto em trâmite, tem ainda um projeto em trâmite que trata sobre essa questão da ideologia de gênero, e que no STF isso foi considerado como esse tipo de proposição inconstitucional, né, porque vai contra a Constituição Federal. Então é bacana só a gente salientar isso, né, contextualizar com isso que você falou, que foi realmente aí uma decisão que favoreceu e bastante a ampliação da discussão, né, Guilherme? Porque se você não tem o espaço escolar, o espaço das comunidades, que você possa discutir o assunto, vai ser sempre um tabu, né? Vai ser sempre algo que vai ficar mesmo à margem, não vai ser inclusivo, né? Vai ficar sempre fora do contexto, né, da maioria da sociedade, o que seria errado, né? Totalmente errado. E assim, Guilherme, uma coisa que você comentou sobre essa questão do conservadorismo, né? Você falou que isso está se ampliando atualmente e que isso é preocupante, né, para a população LGBT mais em geral. Você entende que isso se basearia, digamos assim, especificamente na questão cultural apenas? Qual que é a tua avaliação sobre esse cenário conservador, considerando aí a população LGBT? E o que dá para fazer para melhorar isso, né? Sim. Então, primeiro que o conservadorismo, ele parte do campo cultural, né? Na medida em que esse segmento de pessoas, esse grupo de pessoas, especialmente, são pessoas ligadas aos partidos de direita, de extrema-direita, ou partidos que têm orientação neoliberais, né? E que têm, então, no seu aspecto ali mais cultural, de defesa de interesses, a conservação dessa família heteronormativa, dessa família de núcleo heterossexual. Então, ela acontece no campo da cultura, mas ela vai perpassar todos os outros campos, né? Porque quando a gente fala sobre o conservadorismo, ele não atinge tão somente a população LGBT, né? E tão somente, na verdade, não significa que ele atinge pouco, né? Porque se hoje a população LGBT sofre ataques cotidianamente, a causa disso é o conservadorismo, mas ele perpassa tanto para os outros serviços públicos como para os outros aspectos da sociedade, como, por exemplo,
As mulheres hoje sofrem um grande ataque do conservadorismo cotidianamente, né? Quando essas políticas neoliberais são implantadas, elas também têm um aspecto no campo econômico que inferioriza as mulheres, ou que inferioriza a população LGBT, ou que não garante dignidade para essas pessoas, na medida em que não reconhecem essas desigualdades de gênero, ou essas desigualdades de sexualidade, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, assim, em como buscar uma superação para todo esse contexto conservador, né, entendendo que ele é construído, entendendo que a gente tem, por exemplo, desde a década de 90, e apenas em 95 nós tivemos a despatologização da homossexualidade, né, nós tivemos apenas, há um ano atrás, a despatologização da transexualidade, da identidade das pessoas transexuais. Então, tudo isso é uma onda que foi construída, né, e que principalmente foi mantida pela população que tem ideais cristãos, né, porque as pessoas das quais são contra a população LGBT, que são contra o feminismo, que são contra essas lutas que envolvem especificamente os temas de cultura, os temas de identidade, são pessoas que claramente mantêm posturas e dizem, né, que são pessoas cristãs, que são pessoas que estão à frente das suas igrejas. Então, esse conservadorismo, ele passa dos bancos das igrejas também para os bancos das políticas públicas, também para os bancos das câmaras, do Congresso Nacional, e isso atinge diretamente a nossa vida, né? Porque é um ideal em que poucas pessoas têm espaço para sobreviver. É um ideal onde apenas a pessoa padrão, né? E quando eu penso na pessoa padrão é o homem hétero, branco, cristão e classe média, né? Como se apenas esse tipo de pessoa pudesse existir na nossa sociedade. Quando todos nós temos identidades, histórias e uma vida de uma maneira muito diversa, muito múltipla entre nós, né? E aí, para a gente tentar buscar a superação, então, desses problemas, e assim como eu disse para você, como eu parto dessa perspectiva de que todos nós somos construídos, né, e se a LGBTfobia ela foi construída, ela também pode ser desconstruída, então eu tenho certeza que o primeiro passo que a gente precisa pensar é no espaço educativo, né, na medida em que acontece pela cultura, o problema da LGBTfobia, então, só pode ser transformado pela cultura. Então, desde dos parâmetros curriculares nacionais, desde a Lei Maria da Penha, ou no próprio modo como a área das ciências humanas foi construída na Base Nacional Comum Curricular, é possível que a gente possa levar essas discussões para dentro da escola, né? E por isso, todos esses projetos de lei contra o que eles chamam de ideologia de gênero, ou contra a escola sem partido, se tornam inconstitucionais, né? Primeiro pela liberdade de cátedra do professor, depois porque esses conteúdos eles são transversais e já são garantidos na política educacional e na política curricular. Então, eu acho que nós temos alguns pontos a serem batidos na agenda a nível principalmente federal, né, para que recaia enquanto serviço público para os estados e para os municípios, dessa valorização da formação do professor nos aspectos identitários, sobre gênero, sexualidade, raça, etnia, classe social, para que esses debates sejam levados para dentro das escolas e as pessoas possam se conscientizar, repensar as suas práticas, os seus discursos, né, inclusive tenho dedicado muito tempo da minha vida para esse tipo de pesquisa, né, de poder mostrar para o poder público, inclusive para os nossos vereadores, embora eles não votem currículo, mas que discutem constantemente de um modo errado as questões de gênero e sexualidade, do quanto existe um potencial transformador quando se leva esse debate para dentro da escola, né? Na medida que os estudantes, ou a sociedade, de modo geral, ela é obrigada a ir na escola, a partir da obrigatoriedade da educação básica, se ela senta numa sala onde se há discussão sobre gênero e sexualidade, com certeza serão homens e mulheres, LGBTs ou não, que vão travar outra perspectiva de vida, né? Uma perspectiva que não é violenta, uma perspectiva que fala sobre amor, sobre empatia, sobre solidariedade. E num outro campo, eu também acho essencial que a gente também discute e também busque ampliar as questões que envolvem segurança pública, né? Porque a população LGBT hoje morre a cada de 18 a 20 horas no Brasil, um LGBT morre, né? E isso é um número muito grande. Contudo, nós nunca tivemos, por exemplo, um processo, seja do censo do IBGE, seja de pesquisas, ou seja, do Atlas da Violência, também gerado, né, pelo IBGE,
que vai dizer quantas pessoas LGBTs morrem no Brasil. O único levantamento que a gente tem hoje no Brasil é feito pelo Grupo Gay da Bahia, né, em que nós temos por ano uma média de 400 a 500 pessoas que são assassinadas simplesmente por serem LGBTs. Né? E ainda com o índice por exemplo, de que 20% dessas mortes são causadas por suicídio. E eu acho que quando a gente criminaliza, não significa que a gente quer ver todas as pessoas presas ou na cadeia, né? Mas que a gente pauta isso, coloca isso em discussão na agenda pública, na agenda das políticas públicas, para tentar promover a transformação da vida dessas pessoas e buscar índices, então, né? De quantos LGBTs existem no Brasil, de quantas pessoas estão morrendo, qual é o estado que mata mais, por que é que está matando. E aí, com esses dados, a gente consegue buscar ampliações dessas políticas públicas. Então, agora que nós temos a criminalização da LGBTfobia, né, equiparada ao crime de racismo, com certeza a gente vai começar a ter início desses dados no Brasil, mas tão somente agora, né, o que para nós também é muito preocupante. Mas de qualquer jeito é ainda um avanço triste, né, porque nós, enquanto sociedade, não precisaríamos chegar ao ponto de fazer uma lei que as pessoas não precisam morrer simplesmente pelo que elas são, ou por quem elas amam, né? Mas, de qualquer jeito, ainda já é um avanço para garantir essa segurança da população LGBT, né? Que parte desse aspecto da vida pública, do direito à cidade, mas acontece no campo da cultura. Então, acho que é um trabalho também, assim, interdisciplinar, digamos assim, né? Ou multidisciplinar, de vários campos, para que a gente possa superar e construir, né, uma cidade, um país melhor, um mundo melhor, né, em que se haja essa superação da LGBTfobia. Eu até quando eu comento sobre esse assunto com os meus alunos, quando se trata, por exemplo, das teorias da comunicação e da própria evolução das coisas, né, no âmbito comunicacional, muitas vezes eu até abordo que a mesma dor, por exemplo, antigamente da mulher, mas que ainda está num processo, digamos assim, de emancipação. Até conversei recentemente isso com a Jaciara Mello, né, numa das lives que a gente fez do Bora aqui. A mesma questão também em relação à população LGBT também está num processo de emancipação, né? Por mais que esse processo às vezes pareça que não vai acabar nunca, pela própria questão do preconceito, por esse sentimento conservador, né? O que a gente sente é que é algo que não se tem como impedir. Isso vai ser o futuro. Não tem como a gente cercear o direito das pessoas escolherem de serem o que elas bem entender, né? E até um questionamento que eu queria fazer para você, Guilherme. Você comentou sobre essa perspectiva religiosa, né? E até tem uma colinha aqui de 2 citações do Papa sobre o assunto, né? Até eu queria ver contigo a tua avaliação sobre o assunto. Uma das citações do Papa, ele fala o seguinte, ó: todos somos seres humanos, temos dignidade. Se uma pessoa tem uma tendência ou outra, isso não lhe tira a dignidade como pessoa, né? E uma outra frase também que ele falou, as pessoas que decidem rejeitar o outro por um adjetivo não têm coração humano. Então, você acredita que, por mais que ainda de uma maneira tímida, né, porque a gente até viu, eu até pesquisando, vi até algumas outras determinações da igreja que também não foram tão simpáticas assim, né, mas assim, a maneira com que o Papa Francisco também está se manifestando em relação ao assunto, você já não acha que talvez seja um esboço, talvez, de uma tolerância maior até religiosa em relação às causas, e a própria, não só a questão das causas, mas sim de uma abertura mesmo de direitos e de igualdade, né, sem esse pensamento conservador que a gente vê ultimamente? Eu penso e tenho certeza que esses novos posicionamentos, né, de instituições que têm um peso para a sociedade tão grande, principalmente, por exemplo, como a Igreja Católica, também são frutos das lutas que os movimentos sociais LGBTs travam, principalmente ao longo do mundo, né? Eu acho que, historicamente, a gente não pode tirar, por exemplo, os problemas causados pela Igreja Católica só porque hoje a gente tem uma outra perspectiva de papado, digamos assim, né? Quando a gente tem, por exemplo, a potência que a igreja teve em instituir um tipo de família ideal, né? Principalmente quando a gente pensa no aspecto tanto social quanto cultural da construção da família,
ou da possibilidade de repassar essas posses, né? Para quem é que a gente vai repassar essas posses? Que tipo de família ideal eu vou criar? Ou que tipo de descendentes a minha família vai ter que ter, né? A gente institui, quando a gente pensa isso, especialmente a Igreja Católica pensou, um tipo ideal de família, que é o que justamente causou estruturalmente por anos, né? Especialmente no Brasil, que é um país colonizado também pela Igreja Católica, esse modo de enxergar o mundo, que é um olhar conservador, que é um olhar LGBTfóbico, que é um olhar patriarcal. Contudo, se eu penso, por exemplo, assim, que eu fui criado em âmbito da Igreja Católica, né, fiz catequese, fiz crisma, contudo, eu fui expulso da Igreja Católica acho que na minha última ou penúltima catequese, né, e eu fui expulso não no sentido de que, pessoalmente, eu, Guilherme, fui convidado a me retirar, mas eu fiquei escutando quanto por inúmeros motivos bíblicos, a Igreja Católica jamais aceitaria os homossexuais, né? Mesmo eu sendo uma pessoa que, em anos participando da Igreja Católica, pude aprender sobre solidariedade, pude aprender sobre amor, né? Então, eu acho que a gente precisa ter a responsabilidade em discutir esse aspecto, porque nem toda pessoa cristã, ela tem esse aspecto conservador, ou ela é ruim, ou ela é violenta, né? Ela pode carregar ali fenômenos históricos, culturais que são problemáticos para a população LGBT. Mas eu acho que a gente precisa ter essa paciência histórica, porque para mim a paciência histórica ela é uma responsabilidade com o atual momento e com as nossas ações, né? E eu acho que quando o Papa diz isso, ou qualquer outro líder religioso que vai contra, principalmente essa onda conservadora das igrejas protestantes ou evangélicas no Brasil atual, né, ou no mundo atual, eu acho que, de certa maneira, é importante não retirarmos a culpa histórica da Igreja Católica, né, sobre essa problemática, mas eu ainda acho relevante para as pessoas cristãs que têm esse senso de justiça, assim como o grande personagem bíblico Jesus tinha, né, quem era Jesus, senão um grande líder de movimentos também revolucionários, de movimentos de divisão, de movimentos principalmente pelos direitos humanos, né, eu acho que é importante a gente ter essas mensagens, essas publicações do Papa Francisco, porque as pessoas das quais seguem essa igreja podem ter outras perspectivas, né? Mas isso não significa que não houve problemas ou que a igreja também não mantém esses problemas, né? Quando a gente estava conversando, por exemplo, sobre a ideologia de gênero, quem criou a ideologia de gênero praticamente em 1970, né, fazendo a publicação de um livro, foi a própria Igreja Católica, né? Uma publicação que aconteceu do próprio Papa da época, da década de 70. Então, são complicações históricas que eles trouxeram à vida da população LGBT, mas que hoje estão sendo repensadas, né? E eu acho que repensadas principalmente pelos movimentos que travaram essas discussões, mas também porque pode ser que haja interesses em não perder essa participação das pessoas, né? Porque muitos LGBTs acabam sendo expulsos, muitas famílias começam a repensar se aquela ideologia realmente é sobre solidariedade, ou realmente é sobre amor, ou realmente é sobre justiça, né? Depois que eu fui expulso da igreja, eu me afastei, mas contudo, tudo aquilo que eu aprendi sobre amor, sobre responsabilidade, sobre solidariedade, sobre amor ao próximo, eu pude pegar todas essas informações e toda essa minha construção e passar para a política, né? Então, se hoje eu sou uma pessoa de esquerda, uma pessoa que defende as minorias sociais, né? Uma pessoa que é contra a desigualdade, é também porque por muitos anos da minha vida eu participei desse processo da instituição religiosa, né? Que me fez pensar o mundo, pensar o próximo, pensar a necessidade da gente ser solidário nesse mundo, mas não dá para a gente cair nesse papo, assim, de maneira ideológica ou teórica, né? De que são apenas coisas boas e a gente precisa esquecer o passado da Igreja Católica ou das igrejas cristãs. Mas você entende que há um avanço, digamos assim, na maneira de enxergar a população LGBT? Ou você acha que está pior com essa questão do conservadorismo atual que a gente vê? Não, a nível, por exemplo, assim, de Igreja Católica, a nível do Papa Francisco, a gente tem uma outra perspectiva de Igreja Católica atualmente, né? E também, às vezes, muito criticadas por alas conservadoras da própria Igreja Católica, né? Porque muitas pessoas da Igreja Católica também
meio que desconsideram, né, as palavras ou o modo como como o Papa Francisco tem olhado a Igreja Católica, né, e as relações das quais ela trava com a sociedade na medida em que ela tem muito poder social, cultural, histórico. Então, eu penso que a gente avançou muito nesse diálogo, em poder conversar com essas pessoas, né, ou conversar com essas igrejas, com os responsáveis por essas instituições, e penso que a Igreja Católica, na representação do Papa Francisco, foi uma grande responsável, digamos assim, por esse avanço, né, de uma narrativa não violenta para a Igreja Católica, mas, por outro lado, em igrejas também de cunho e de perspectiva cristã, como as igrejas evangélicas ou as igrejas protestantes, aí a gente tem uma onda muito pior, né, e pouco empática com as populações marginalizadas e especialmente com a população LGBT. Então, considero sim que foi um avanço, né, porque penso, por exemplo, eu que fui criado em família religiosa católica, penso quanto as palavras do Papa importam para os meus familiares, né, para as pessoas que são anciãs da minha família e cresceram na Igreja Católica, são devotas, né, do cristianismo. Então é muito importante porque elas podem repensar também. Se a gente já teve momentos na história em que a Igreja Católica ou os papas, né, se posicionaram contra a população LGBT, contra essa heresia, e agora a gente tem uma outra perspectiva dessa abertura de diálogo, dessa abertura de reconhecimento do direito à vida, né, digamos assim, com certeza é um avanço. E me conta aí, Guilherme, e sobre a questão, por exemplo, das conquistas recentes aí, né, para a população LGBT, direitos adquiridos, como é que está esse cenário hoje, assim, em relação a essas conquistas? O movimento LGBT no Brasil, ele cresce principalmente no período da ditadura militar, né, mas ele cresce também com uma maneira, assim, muito fragilizada, né, diante daquele cenário de censura, daquele cenário onde não se existia discussão de política pública, na medida em que a gente não estava dentro de uma democracia, né, para poder propor, então, essas políticas para transformar a vida de determinados grupos, especialmente da população LGBT. E aí a gente tem, então, principalmente naquele período da década de 90, ali, no período da redemocratização do Brasil, um grande crescimento da participação das pessoas nos movimentos LGBTs, especialmente quando a gente tem a realização das primeiras paradas LGBTs no Brasil, né? E aí as paradas, elas têm, então, esse potencial e essa importância de buscar ampliação de políticas públicas, né? De um modo festivo, de um modo onde nós colocamos os nossos corpos nas ruas e pontuamos que nós existimos. E aí, a partir desse período da década de 90, e principalmente com a ascensão de um governo de esquerda, ou de centro-esquerda, ou de centro, como foi o governo do Partido dos Trabalhadores, né, agora nos anos 2000, até 2016, a gente teve muitas conquistas a nível federal para o movimento LGBT, né? Então, digamos que desde de 85, anteriormente à Organização Mundial da Saúde, o Brasil desconsiderou a homossexualidade como doença pelo Conselho Federal de Medicina, né? E posteriormente, 5 anos depois, então nós tivemos essa desconsideração de doença da homofobia pela Organização Mundial da Saúde. Então, quando a gente tem esse marco histórico de nível mundial, de nível internacional, a gente tem essa possibilidade de buscar políticas públicas agora, nesse país democratizado, né? Quando a gente desconsiderou, então, como doença a homossexualidade. E aí, nesse sentido, a gente tem, primeiro, a desconsideração da homossexualidade como doença, né, pelo Conselho Federal de Medicina e também pela Organização Mundial da Saúde na década de 90. Nós temos, por exemplo, o casamento civil igualitário, como eu tinha mencionado para você. Nós tivemos em 2014 o projeto do Brasil Sem Homofobia. Nós tivemos também em 2008 a Conferência Nacional LGBT. Nós tivemos em 2008, quando houveram deliberações para que o SUS pudesse trabalhar especificamente com a população de travestis e transexuais, né, nas demandas que elas tinham. Nós tivemos também, em 2010, a reorganização do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e a Promoção de Dignidade da Vida da População LGBT.
Nós tivemos em 2011 aprovada, né, a Política Nacional para a Saúde Integral da População LGBT. Nós tivemos, por exemplo, em 2014, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para mulheres trans e travestis. Nós tivemos em 2015 a regulamentação da adoção de crianças, né, por casais homoafetivos. E aí nós tivemos, então, em 2019, a equiparação do que nós entendemos hoje como crime de homotransfobia ao crime de racismo, né, no aspecto penal. E no comecinho desse ano, com inúmeras discussões travadas já nos anos anteriores, nós tivemos também a deliberação de que, atualmente, a população LGBT, especialmente a população homoafetiva, tem tanto a dignidade, né, eu já digo, quanto a possibilidade de poder fazer a doação de sangue, né, porque a gente também vive ali desde a década de 90 essa proibição da população LGBT que não pode doar sangue não porque de algum modo é portadora, né, de alguma saúde, de alguma deficiência ali química, biológica no sangue, mas por um puro preconceito que acontece no campo cultural, né, e que aí, por exemplo, nesse caso, perpassou e refletiu no aspecto do serviço público da área da saúde. Então, nós tivemos esses avanços nos últimos anos, né, e que não deixam de acontecer ou de reivindicar. Nós temos também no Congresso Nacional inúmeros projetos específicos para a população LGBT, incluindo um projeto de criminalização da LGBTfobia, né, em âmbito aí do Congresso Nacional e não do STF. E assim, Guilherme, você, né, comentou isso no âmbito geral, no âmbito nacional, né, mas assim, essa relação do movimento LGBT também acontece isso nas cidades, no âmbito municipal, né? Como que você vê esse cenário atualmente? O que você acha que precisa melhorar? O que você acha que precisa mudar, certo? Para que seja ideal. Vamos levar em consideração aqui o próprio exemplo de Ponta Grossa, por exemplo. Eu acho que aqui no nosso cenário municipal, no cenário da nossa cidade, nós tivemos muitos avanços nos últimos períodos, né? E eu acho que principalmente porque a gente buscou ampliar essa nossa comunicação, ampliar o nosso diálogo, conhecer outras frentes LGBTs, né? Nós temos já há 20 anos na nossa cidade a ONG Renascer, que é uma ONG fundada, né, e dirigida pela minha grande amiga Débora Lee, que é uma travesti, também é pré-candidata às eleições municipais. Nós temos também grupos estudantis, né, por exemplo, na UEPG nós temos o Grupo Universitário de Diversidade Sexual e Identidades de Gênero. Nós temos, por exemplo, uma outra ONG, que é a Flor de Lis, que também luta pelas causas da população LGBT, né, e aí eu acho que no último período, nos últimos anos, a gente vivenciou essa nossa aumento dos nossos laços e dos nossos diálogos de luta política, principalmente eu acho que a partir de 2015, né, porque, por exemplo, nós tivemos o projeto da Escola Sem Partido Protocolado no Congresso Nacional em 2014, né, principalmente um dos projetos que foi julgado e enterrado aí nesses últimos meses. E naquele período, muitas das cidades também acharam que poderiam articular projetos de lei parecidos como a Escola Sem Partido, né, e que principalmente proibisse as discussões sobre gênero e sexualidade. E aí, não só em municípios, né, em estados também. A Assembleia Legislativa também chegou a propor isso. Exatamente. No estado do Paraná, por exemplo, a gente teve projetos para que a palavra gênero alimentício, né, dos documentos que falavam sobre a merenda escolar, a palavra gênero alimentício fosse retirada. Então, no estado do Paraná, nós também passamos por isso. E no cenário de Ponta Grossa, em 2015, nós tivemos a votação do Plano Municipal de Educação, né, que dentre as suas diretrizes, né, fundamentadas na política curricular nacional, tinham as discussões sobre respeito às identidades de gênero e respeito às orientações sexuais, né? Isso não significava nem que os professores teriam formação específica para isso, ou trabalhariam especificamente com isso na sala de aula. Era apenas uma temática para estar naquele currículo e proporcionar que o professor trabalhasse com aquela temática quando necessário na sua sala de aula. E aí, naquele período, nós tivemos a Câmara de Vereadores lotada, né, de pessoas que se afirmam como cristãs e conservadoras, né? Então, não parto de um achismo, eu parto do que essas pessoas que representam essas identidades dizem pra gente o modo como elas pensam.
E lá elas gritavam: Senhor, abençoa as famílias, amém. Não a ideologia de gênero, não a ideologia gaysista, a ideologia feminista. E aí, naquele momento, o plano ele foi votado, sem as considerações sobre respeito à população LGBT e às identidades de gênero, né? Mas foi quando os nossos lados, enquanto movimento social LGBT, também eles se fecharam, eles ficaram cada vez mais fortes, né? E aí, ao passar dos tempos e das nossas lutas e dessa nossa comunicação, eu acho que uma das principais conquistas também, nós tivemos o direito, nesse mesmo ano de 2015, o direito ao nome social, né, tanto a nível federal quanto a nível, por exemplo, estadual, e que recaiu para as nossas universidades estaduais, né, e principalmente também para a educação básica, o que eu acho um grande avanço de respeito, né. A dignidade é um nome, principalmente das pessoas que são trans, das mulheres trans, dos homens trans ou das pessoas travestis. Eu acho que toda essa nossa onda, depois de 2015, foi o que pôde construir a primeira parada cultural dos Campos Gerais, né? Que foi uma parada que também surgiu de uma luta nossa contra esse campo conservador, que não é simplesmente uma perspectiva de vida, uma perspectiva política, senão uma grande arma que mata a população LGBT. Né? Não é só uma opinião que as pessoas travam nas suas vidas, elas travam uma ideologia da morte, uma ideologia onde poucas pessoas podem estar e viver na nossa sociedade. E aí, quando nós tivemos em 2018 a edição da Mission Fest, eu acho que foi a última Mission Fest com artistas de nível nacional, nós tivemos também a Pablo Vittar convidada para fazer um show aqui em Ponta Grossa, né? E aí, naquele período, foi quando também as discussões de gênero foram, mais uma vez, levantadas muito forte, né? Com essa ideia falaciosa e mentirosa da ideologia de gênero. E nesse sentido, as pessoas, elas se aproveitaram desse momento, onde as pessoas caíram nessa narrativa, né? De que a ideologia de gênero ia fazer menino virar menina, menina virar menino, ia fazer todo mundo virar viado, todo mundo ia virar sapatão, quando na verdade não se trata absolutamente nada disso, né? Mas como a onda conservadora conquistou uma narrativa muito forte sobre isso, os vereadores, principalmente vereadores, deputados estaduais, se aproveitaram dessa narrativa, né, para fazerem-se de defensores desse conservadorismo, desse tipo de ideal de família. E aí, só um parênteses na tua explanação, até para ficar mais fácil de quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois gravado, para entender. O que é a ideologia de gênero? Quando a gente fala, por exemplo, num projeto de lei, de cercear a ideologia de gênero nas escolas, qual que é a tua visão do que é ideologia de gênero? A minha visão, enquanto pesquisador, né, de estudos de gênero, especialmente voltados para a perspectiva e aplicabilidade na sala de aula, na educação básica, é de que essa é uma teoria e é uma ideologia inventada. Então, ela é uma ideologia completamente falaciosa que vai totalmente contra nos aspectos teóricos, conceituais dos estudos de gênero. Né? Então, quando nós falamos sobre estudos de gênero na educação básica, nós estamos falando sobre mulheres, nós estamos falando sobre homens, nós estamos falando sobre construções e reflexões sobre masculinidades, sobre feminilidades, sobre feminicídios, sobre violência doméstica. Né? A própria Lei Maria da Penha, quando aprovada em 2006, trazia um artigo específico de que a escola tinha a obrigação de trabalhar com essa temática, né, na sala de aula. Então, quando a gente fala sobre gênero, na escola, não falamos sobre meninos virarem meninas e meninos virarem meninas. A gente fala sobre salvar a vida das mulheres que são agredidas. E quando a gente relaciona esses estudos com os aspectos de sexualidade, a gente também não faz com que meninos e meninas se tornem pessoas LGBTs. A gente faz com que as outras pessoas reflitam que LGBTs não precisam morrer simplesmente porque são LGBTs. Né? Então, são essas discussões que acontecem no campo da escola. Mas, não só morrer, mas também não ser discriminado, não sofrer nenhum tipo de violência. Com certeza. Mas essas pessoas, né, que autodeclaram-se conservadoras e contra a ideologia de gênero, elas inventaram essa narrativa de que as pessoas iriam autotransformar os seus corpos a partir de professores manipuladores, de professores doutrinadores, né? Tudo assim, muito bem amarrado ideologicamente, com uma estrutura neoliberal, né? Porque naquele momento, quando surgiu também a ideologia de gênero, nós começamos a vivenciar a própria reformulação do ensino médio, então o fim de sociologia, o fim de filosofia, o fim da criticidade, né? O fim de poder pensar, o fim de poder criticar, o fim de poder argumentar.
Então, esse grupo, ele criou essa narrativa falaciosa sobre os estudos de gênero, né? E também, principalmente, fundamentados nesses livros e publicações, principalmente da igreja religiosa, da igreja católica, dos papas, principalmente da década de 70. E aí, voltando agora naquela nossa história, naquele contexto que a gente estava em Ponta Grossa, naquele período a gente também estava vivenciando, mais uma vez, esses ataques a nível da nossa Câmara Municipal aqui, né? Então, nós temos ainda um vereador que ele é pastor, né, de igreja evangélica, de igreja protestante, e ele falou, quando a Pablo Vittar veio para Ponta Grossa, que ele ia prender ela caso ela fosse nas escolas falar sobre a ideologia de gênero, né? Esse caso aí repercutiu no Brasil inteiro, esse fiasco. Isso, exatamente. A gente teve uma reportagem, assim, em jornais de nível nacional, né, mostrando esse nosso fiasco, assim. Inclusive, no dia que a Pablo foi embora daqui, ela tirou uma foto com um policial, né, porque esse vereador, ele também é policial. Então, ele disse que ele mesmo prenderia ela, né, e no fim, os policiais tiraram foto com a Pablo Vittar. Mas naquele cenário, quando ele disse aquilo, né, nós ocupamos a Câmara Municipal de Ponta Grossa e demarcamos naquele momento, né, que nós somos cidadãos, que nós temos tanto os mesmos deveres constitucionais, democráticos, republicanos, quanto também temos o mesmo direito à cidade, o mesmo direito à dignidade, o mesmo direito à política pública, e eu acho que naquele momento nós demarcamos a nossa existência, né, porque se em algum momento nós deixamos à margem esse nosso posicionamento de dizer que a gente existe, de que a gente resiste, de que a gente está aqui, né, e que faz parte da cidade enquanto cidadão, nós demarcamos naquele momento que não é isso, né, que nós resistimos e temos consciência do nosso corpo e da nossa atuação política para poder transformar a nossa cidade. E aí, quando a gente saiu dali, eu ainda era coordenador do Diretório Central dos Estudantes, e nós tínhamos acabado também de fazer a refundação, né, do DCE, que tinha ficado sem gestão há mais de 5 anos na universidade. E aí eu conversei com grandes amigos meus, como o Eric Teixeira, como a Clara Prado, para que a gente pudesse pensar por que não construir também em Ponta Grossa uma parada LGBT? Né? Porque eu acho que a gente estava muito acostumado assim com ir para Curitiba, ir para a capital, ou pensar, né, na maior parada da América Latina e do mundo, como por exemplo a de São Paulo. Quando a gente vive num contexto em que as cidades de interiores, também no estado do Paraná, já realizavam as suas paradas e tinham um alcance de público muito grande. Né? E aí foi quando a gente projetou, então, em 2018, a primeira parada cultural LGBT+, dos Campos Gerais, né, que foi um evento muito bacana, muito lindo. A gente teve, com certeza, mais de 1.000 pessoas na avenida, depois mais de 1.000 pessoas nas nossas apresentações culturais, artísticas, na nossa demarcação política, né, da nossa existência, e principalmente de que esse é um evento que vai continuar acontecendo. E aí nós tivemos um grande avanço também aqui no cenário municipal, e assim, a parada LGBT, ela se constrói nessas relações com outros coletivos, né? Na medida em que a gente busca sempre avançar esse nosso diálogo com outras frentes que atuam diretamente com as pautas de gênero ou sexualidade, né? E aí, em 2019, a gente teve a nossa segunda edição da Parada Cultural LGBT+, dos Campos Gerais, e eu acho que foi um momento muito importante porque nós tivemos pela primeira vez, né, na história do movimento LGBT do nosso município, um apoio declarado, né, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Então, nós dialogamos com a prefeita Elizabeth, com o prefeito Marcelo Rangel, que nos receberam com muito carinho, né? Lembro da professora Elizabeth dizendo para a gente contar com ela como uma mãe, né? E eu acho que isso significa muito, assim, embora tenhamos muitas diferenças políticas entre nós e entre partidos, mas de qualquer jeito para a história do movimento LGBT e para a história de vida das pessoas que moram em Ponta Grossa e são LGBTs, com certeza esse momento foi muito importante, né? Na medida em que eu penso que a parada, ela não é tão somente um espaço festivo. Eu acho que a festa, os nossos corpos nas ruas, as nossas palavras de ordem, elas são extremamente importantes, né? Mas essa conscientização política que a parada tem o potencial de proporcionar essa reflexão às pessoas, para mim é o mais importante de tudo, né? Porque, por exemplo,
eu cresci numa cidade e fui LGBT desde quando nasci, na minha infância, na minha adolescência. Eu cresci numa cidade onde as pessoas não falavam a palavra LGBT, né? Onde não existia uma parada LGBT, onde não havia todo ano uma demarcação na avenida, uma demarcação no centro da cidade de uma marcha específica dessa população em busca dos seus direitos. Né? E eu fico pensando o quanto isso pode ser revolucionário na medida em que todo ano, né, a não ser nesse de cenário de pandemia e de isolamento social que vivemos, né? Mas em que todo ano nós vamos ter essa demarcação de pessoas na rua, dizendo para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas mais velhas ou não, que são LGBTs, que está tudo bem, né? A gente se amar assim, está tudo bem a gente amar uma outra pessoa que tem o mesmo gênero, a mesma orientação sexual que a nossa. E eu acho que esse é o aspecto mais revolucionário, né? Quando a gente trava isso todo ano, a gente também leva esse debate para dentro das famílias. Então, vai ser um debate, digamos assim, obrigatório, né, para dentro das casas dos pontagrossenses. E eu acho que essa é a responsabilidade que a gente tem e teve nos últimos períodos para construir a parada LGBT. Né, poder, assim, construir com respeito, com responsabilidade, né, quando a gente fecha essas nossas parcerias com a Prefeitura, com a Fundação Municipal de Turismo, com a Fundação Municipal de Cultura, com a Secretaria Municipal de Educação, com a Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção Ponta Grossa, né, parceria que, para nós, que historicamente sempre foi um espaço negado. E agora a gente tem, então, essa transformação, né, de quando essas entidades que talvez em outros momentos se posicionaram de maneira mais conservadora, agora apoiam declaradamente esses movimentos, né, especialmente esse movimento de rua da parada LGBT, que por sinal vai deixar muita saudade nesse ano, né, nesse ano nós fizemos o festival online, Festival Parada em Casa, e esperamos poder realizar mais um também no final do ano, até que a gente possa, vacinados e vacinadas, né, poder se reencontrar nas ruas aí, e voltar a garantir esse nosso direito de existência, né? O nosso direito à cidade. Então, você pode dizer que, por mais que às vezes não pareça, o cenário é promissor. A gente pode afirmar e acreditar que a gente está conseguindo, digamos assim, evoluir nesse aspecto, né? Principalmente nessa questão de política pública, nessa questão de inclusão, na questão de fortalecimento, né, de direitos, né? Eu entendo assim que foi muito bacana assim, esse nosso bate-papo, porque ele dá, digamos, esse ar mesmo de esperança de que o diálogo está cada vez aumentando mais. E também essa empatia também está aumentando mais de acordo com a própria luta que vocês travam aí, né? E cada vez acabam engajando mais pessoas nesse contexto. Guilherme, eu queria que você me passasse as suas considerações finais, considerando que daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Tá bom. Primeiro também queria dividir com você que eu também sou muito otimista, né, nesse sentido de que eu acho que as coisas estão mudando e se transformando para melhor, né, mas elas só é possível, né, que a gente viva nesse cenário melhor se a gente travar lutas no presente. Né? Eu acho que eu não seria professor, eu não seria, inclusive, pré-candidato às eleições municipais, se eu também não fosse otimista, se eu não gostasse das pessoas, se eu não acreditasse no melhor das pessoas, né? Embora seja difícil, eu acho que a gente não pode perder essa esperança de poder viver numa cidade, num país, num mundo melhor, né? Principalmente em que haja essa superação da LGBTfobia. Então, também sou otimista nesse sentido. E, por fim, né, eu agradeço o espaço aqui desse canal, desejo que vocês cresçam também, né, dialoguem com muitas outras pessoas, que permaneçam nesse diálogo responsável, né, que tenham um compromisso de poder emancipar e levar novas discussões para diferentes pessoas sobre diferentes contextos, né, e eu penso que essa nossa sensibilização, esse nosso diálogo responsável e democrático é o que pode proporcionar essa nova cidade, esse novo país, a superação da LGBTfobia. Então, eu agradeço o espaço e para as pessoas que nos assistiram ou que vão nos assistir, né, que também me acompanhem nas minhas redes sociais, né, só procurar Guilherme Portela no Facebook, no Instagram, para poder conhecer um pouco mais das lutas das quais a gente já trava há alguns anos aqui da nossa cidade, né, seja para a população LGBT, para os direitos da população LGBT, ou para outras lutas aí, para outros serviços, né, serviços públicos, especialmente da educação. Agradeço muito, muito mesmo esse espaço.
Valeu, Guilherme. Eu queria agradecer você, primeiramente, por ter se colocado à disposição, né, ter trazido para nós aí diversas informações super importantes, porque até como eu falei na introdução até dessa live, Guilherme, que você não tinha entrado ainda, né, que você estava entrando, a intenção do Bora é justamente trazer essa diversidade de conhecimentos, essa diversidade de opiniões, de posicionamentos, porque é assim que se constrói a política, né? A política, ela sempre vai ser, como eu já dizia lá, Ulisses Guimarães, né? A política, ela é o convívio dos contrários. Então, a gente não tem a obrigação de aceitar, ou melhor, de acreditar o argumento do outro, mas sim de escutar e de ter essa empatia, de entender o porquê que o outro está argumentando dessa maneira, né? E a política, justamente, ela existe para amenizar o conflito, né? Para que as pessoas, através do diálogo, através da conversa, né, consigam estabelecer uma relação pacífica e resolver numa boa. Beleza? Sim, Eu queria com convidar certeza. você, Guilherme, a todo mundo que está assistindo aí, que vai nos assistir, a também a ver o restante do conteúdo que a gente tem. Semanalmente, o Bora Debater Política coloca um vídeo sobre gestão pública, sobre política, além da nossa live semanal. Na semana que vem, Guilherme, já vou deixar você convidado já, a gente vai contar aí com a Bruna Lopes e com o Afonso Werner. E a gente vai tratar na nossa live sobre as mulheres na política. Então a gente vai fazer um debate, uma análise sociológica e política, né, sobre o cenário feminino aí no âmbito político. Beleza, É Guilherme? muito bom, com certeza. Com certeza vou assistir. Uhum. Maravilha. Muito obrigado mesmo pela tua presença, certo? Uma boa sorte aí na tua candidatura, beleza? E Uhum. estamos à disposição. Então, tá bom. Agradeço mais uma vez. E acho que é isso. Até mais, pessoal. Beleza. Valeu todo mundo que Até acompanhou. mais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.